Olá, pessoal. Sou o professor Francisco Brown e quero desejar a vocês um excelente 2020 que está iniciando nesse mês de janeiro e já aproveitando, esse momento para falar de uma figura icônica e uma figura icônica da música, porque estaria completando hoje, 8 de janeiro, 86 anos, Elvis Presley, o rei do rock. Então, é um momento interessante para nós pensarmos essa questão que a partir dos anos 50, mais especificamente 1953, é o momento que Elvis Presley aparece para a música, e não só para a música, mas sobretudo para auxiliar, começar um processo que inaugurou uma ideia de cultura jovem. Esse processo no pós-guerra, ele que representava também nos anos 50, esse momento, os jovens que nasceram no período de recessão nos Estados Unidos provocada pela crise de 1929. Lembrando que, a partir do governo de Roosevelt, de Franklin Delano Roosevelt, a partir de 1933, nós temos o New Deal, que é o processo de recuperação econômica dos Estados Unidos, que vai ser intensificado a partir da Segunda Guerra Mundial. E Elvis, como nasceu em 8 de janeiro de 1935, ele nasce dentro desse contexto da recessão econômica, assim como a geração dele. Mas que nos anos 50, no pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos um processo não só de recuperação econômica, mas os Estados Unidos saem fortalecidos da Segunda Guerra Mundial. Então, iniciando todo um processo de recuperação econômica, e na década de 50, a taxa de desemprego nos Estados Unidos baixa aos níveis pré-crise de 1929, uma taxa oscilando em torno de 3,5% a 4% de desemprego, e os Estados Unidos se tornaram a grande potência militar e econômica na década de 1950. Então é um momento de muita euforia. Então, o que se percebeu? Que os jovens estavam trabalhando, mas não tinham onde gastar aquilo que ganhavam. Então, nasce ali um momento, de buscar um nicho para esses jovens, algo que eles pudessem consumir e se identificar. Então, o rock and roll foi esse elemento, aparecendo ali com Little Richard, Chuck Berry, mas faltava aquele elemento, aquela pessoa, melhor dizendo, que identificasse mais a classe média dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos eram um país onde a segregação era muito forte nesse momento, a segregação racial. Então a classe média branca não queria ver negros na TV. Havia essa questão de preconceito, de segregação e racismo muito forte naquele momento. Então, Elvis Presley acabou personificando essa figura, um cantor branco de voz negra e que caiu no gosto da classe média nos Estados Unidos, e isso fez com que a Elvis tivesse uma ascensão meteórica nos Estados Unidos, se tornando um ícone da cultura jovem daquele momento, junto com outros elementos, porque estava nascendo aí nos Estados Unidos a indústria cultural, ou seja, a indústria, pegaram a cultura e transformaram ela no quê? Numa indústria para o consumo de massa. Porque o consumo de massa, ela teve seus ensaios, a produção de massa, na Segunda Guerra Mundial. Então agora a cultura se transformava também no elemento de uma indústria, a indústria cultural, do consumo massivo de cultura, através do cinema, através da indústria fonográfica, que via ganhando esses contornos ali na década de 1950. Então, tornando o entretenimento nos Estados Unidos um elemento de comércio internacional, que foi assim feito através da música, tendo o rock and roll como elemento de cultura jovem, e através do cinema, também tendo o elemento jovem como pano de fundo, digamos assim, com filmes como O Selvagem, de Marlon Brando, James Dean, com O Rebelde Sem Causa, que no Brasil ganhou o nome de Juventude Transviada. Então são filmes icônicos de Hollywood que trazem essa ideia de uma cultura jovem, e o rock and roll nascia aí com essa ideia,
uma ideia de liberdade, né? Uma ideia de contestação até certo ponto, que nos anos 50 isso era bem comedido, mas ganham essa característica de uma juventude rebelde, filhos de uma recessão econômica, de uma Segunda Guerra Mundial, e que essa rebeldia vai ficar melhor demarcada nos anos 1960. Mas essa já é outra história que eu vou contar depois para vocês. Então hoje nós lembramos isso, 86 anos do nascimento do cantor Elvis Presley, que foi considerado o rei do rock. Um grande abraço a vocês, um excelente 2021 e até mais!